Salmo 119, versículo 80 diz assim: Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Talvez a sua tradução diga não seja confundido, porém a palavra no original das escrituras, que é bush, significa sentir vergonha. Por isso que a outra tradução, quem está a tradução não sinta envergonhado? Qual? Então, a maioria está confundido, pois é envergonhado, tá? Que é muito mais colocado. Pode agora se assentar. Então eu vou ler de novo: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja envergonhado, tá? A palavra vergonha, hoje nós vamos falar sobre isso dentro da palavra de Deus, tá? Deus me trouxe isso no coração. O que é vergonha? Vergonha é se sentir humilhado por alguma situação. Eu vou começar falando para vocês algo, que eu não sou de ficar contando historinha, eu vou contar isso. Quando eu e a pastora, a gente se casou, teve lá uma família que eles filmavam. E o filho da mulher, que era um pouquinho, já meio grandinho ali, não lembro a idade, ele contou uma história para mim, que ele fez aniversário, e ele já era um rapaz, já era um hominho já. E ele fez aniversário, e de repente tocou o portão. Aí quando abriu o portão, entrou um monte de palhacinho, com narizinho de bolinha, com musiquinha de festa, jogando confete. Só que a mãe dele tinha convidado todos os amigos dele da escola. E ele se sentiu muito envergonhado, falou: mãe, eu sou homem. E a mãe via ele como um nenenzinho, aqueles palhacinhos com a bolinha no nariz. E ele se sentiu envergonhado, ou seja, vergonha é aquilo que você rejeita aquela situação. Isso é vergonha. É quando você diz: eu não sou isso, por exemplo. Ou eu queria ser e não sou. Então, a palavra vergonha, aqui primeiro versículo diz que se eu for uma pessoa reta, uma pessoa que obedece à palavra de Deus, a Bíblia diz que eu não vou ser envergonhado. Porém, existem comparações que nós fazemos que, se formos sinceros diante de Deus, nós nos sentimos envergonhados. Comparações, por exemplo, vou dar exemplos aqui. A pastora falou de situação de dificuldade. Às vezes nós vivemos dando desculpa para Deus para não fazer a vontade dele, tá? Nós até caçamos uma nova desculpa. Talvez até seria o livro mais vendido do mundo se alguém colocasse lá 1001 desculpas para você dar para alguém. Porque as desculpas, elas são muito usadas. Desculpa para não fazer a vontade de Deus, desculpa para não obedecer, para não assumir, não cumprir, não se esforçar, não se entregar. Desculpa pelas falhas que temos. Raramente alguém diz: olha, eu errei, falhei. Fala: desculpa, mas eu sou culpado porque eu não tenho me esforçado o suficiente para fazer a vontade de Deus, e eu errei. Não adianta eu dar desculpa, mas sempre uma desculpa é bem-vinda. Se encontrarmos uma, nos sentimos mais confortáveis por falar: olha, eu não fiz isso, eu não estou assim, eu não assumi, eu errei, eu não cheguei no horário, por exemplo, seja lá o que for que você quiser colocar. Eu não vou fazer missão, eu não vou pregar, eu não vou louvar, eu não vou tocar, eu não li a Bíblia ainda por isso, eu ainda não vi aquele vídeo por isso. Coloque o que você quiser, tá? Uma desculpa, às vezes, ela é bem-vinda. Eu não orei hoje por causa disso, porque aconteceu. Olha, sempre existe, assim, é mais confortável entregar uma desculpa do que eu pegar e falar: não, eu estou errado. É verdade ou não é, igreja? Sim. Tá? É verdade, é o ser humano, ele é assim. Começou com o primeiro homem. Quem é o primeiro homem? Adão. Quando ele pecou, e Deus falou: ué, quem foi que ele falou?
a mulher que tu me destes. Ele não assumiu, não, eu sou o homem. Eu pequei, não, eu sou o capitão. Não, a mulher que tu me deste. Quando falou da mulher, o que a mulher falou? A serpente que me enganou. E se tivesse o diabo, falou, não, foi o outro diabo que me enganou, e assim não ia achar o culpado nunca. Nós temos que assumir que somos de fato responsáveis por isso. Agora, essas situações, em Mateus 12:42, Jesus falou que a rainha do sul, quem sabe que é a rainha do sul? Quem é que sabe quem é? Estudar mais, hein? Hã? Isso, mais conhecida como a rainha de Sabá, tá? Diz que ela vai vir na consumação dos séculos, ela vai julgar aquela nação. Por quê? Porque ela vem dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. E aí Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que Salomão, e vocês não dão crédito. Então quer dizer que vai existir situações que vai ser comparado à nossa vida, o que nós podíamos fazer e não fazemos para Deus, Deus vai comparar. Vou dar exemplos para você. É um tapa na cara da gente quando você vê uma pessoa que não tem nem sequer as pernas, e a pessoa vai para a casa de Deus. E a gente, às vezes, com perna e carro e moto, não vamos. Agora, como vai ficar isso? É um tapa na cara. Você fala, não, tem que ser esfregado. Deus, esfrega isso na minha cara, que eu preciso de você saber que tem pessoas, como a gente viu lá em Lagoa da Canoa. Foi uma missão lá que um amigo na época fez pela Jesus Cristo é o Caminho, de lugares aonde eles foram lá e as crianças não tinham roupa, e que eles subiam tudo em um caminhãozinho que tinha lá, ia tudo louvar a Deus, tinha que andar horas e horas, cheio de balas, cheio de criança às vezes sem camisa porque não tinha roupa, ia tudo louvando, glorificando, exaltando a Deus, dentro de uma igreja que não tem um ar-condicionado, que não tem uma janela, que não tem um banheiro, que não tem uma aguinha gelada, que não tem um banquinho gostoso para sentar, que não tem instrumento, e o povo adora num fervor, mas num fervor que eu tenho certeza absoluta que a adoração, o culto deles chega lá no trono de Deus. E às vezes, um lugar onde tem tudo para ser, mas não é. E a adoração é fria, o louvor é frio, sabe? Não há entrega para Deus. E sabe, tem tudo, é bonito, é bem aconchegante, é pintado, é quente, o lugar é gostoso, mas a adoração não chega no trono. Por quê? Porque o povo se acomoda. Agora, isso tudo vai vir em julgamento. Por quê? Porque eles não têm e faz, nós temos e não fazemos. Então, isso nos envergonha, nos sentimos envergonhados. Sim ou não? É uma vergonha. Houve uma situação que o pastor falou assim: desliga o ar-condicionado. Estava um calor lascado, cheio de crente reclamando. O pastor mandou desligar o ar-condicionado. Foi por respeito àquele povo que não tem sequer nenhum, até mosquito na hora, tem tanto calor, não tem nem água fresquinha. Olha, não desliga, por respeito. Vamos sentir um pouco do que eles sentem. Às vezes, olha que instrumento, bonito ou não? Olha que instrumento. Está bonito o louvor, sim ou não? Está bonito, entenda bem o que eu estou falando. Quantos lugares que tem e a pessoa só reclama? Sim ou não? A mesa não presta. A hora que comprar uma mesa aquela mesa de 5, 6 mil reais, 10 mil reais, aí vai ficar legal. O violão não é bom. Não, teclado também. Essa bateria é muito ruim, pastor. Eu toco na bateria, melhor tocar sem bateria do que tocar sem bateria. E aí você vai ver o que aquele povo faz com instrumentos feitos de uma maneira artesanal, que é a tal da cabaça lá que falou, né? Aquele instrumento lá. Eles louvam a Deus com aquilo. Eu vi um culto que o chão é terra. A bateria, eu não sei nem como eles
tocam e eles tudo feliz, contente, olha, eles louvando a Deus uma alegria, e eles não têm, mas eles fazem, sabe? O que você precisa ter, o que eu preciso ter, é o fervor pelas coisas de Deus. Fervor. Que não tiver mais, não, mas se você tiver o fervor, você pode ter tudo. Se você não tiver aceso na presença de Deus, você não tem nada. Agora, se você tiver aceso e você não tiver tudo, você tem tudo. Por quê? Porque olha, cafezinho morno. Pega um café morno, toma aí. Alguém gosta? Pode até ser que alguém fale, eu gosto, pastor, de tomar café morno. Pode até ser. Alguém gosta? Toma um cafezinho morno, deixa ele passar um pouquinho, você vai ver o que é isso. Adoração morna. Olha, Apocalipse diz que Jesus falou, morno, eu vou vomitar. O povo tem que ser aceso na presença de Deus. A comparação, ela nos envergonha às vezes. Fala de dificuldade. Eu falando sobre dificuldade com uma pessoa lá em Jundiaí, tá? Conversando sobre dificuldade, aquela coisa toda, e eu já passei cada uma também, viu? Ó, pastor, passei cada uma. Falei, é mesmo? Você acredita que eu fiquei 1 ano sem TV a cabo? Aí eu olhei assim para ele, sabe, tive vontade de rir, fiquei meio sem saber o que fazer, falei, Aí ele também acho que percebeu que falou besteira, né? E a gente já trocou de assunto. Imagine o que é dificuldade, meu irmão. Aí quando você começa a ver que a comparação é boa, você começa a ver um nível que você até subiu. Porque se você achar, tem pessoas que acham que ficar sem TV a cabo é passar por dificuldade. Tem pessoa que acha que se ficar sem internet é passar por dificuldade. Passar por dificuldade é você ficar sem alimento. É você passar por dificuldade para pagar suas contas. É a botijão de gás acabar. Isso aí é passar por dificuldade, é você não ter um dinheiro para dar um remédio para o teu filho. Não é você ficar sem TV a cabo, ficar sem internet, ficar sem... para com isso. Aí você começa a ver que você até subiu degraus. Então a comparação, ela é boa. E Deus, Ele vai julgar o seu povo dessa forma. Ele vai fazer comparações. Vou dar outro exemplo. Lá em Nova Odessa, tem um pastor, chamado pastor Jarbas. Ele era bandido, tá? Agora não é mais, amém, igreja? Ele era. E a polícia pegou ele e atirou nele. Ele levou tiro no olho, nos 2 olhos dele levou tiro. E ele morreu, o testemunho dele é esse. Ele morreu, esse homem morreu. E a irmã dele orava. E a casa foi quebrada inteira enquanto ela orava. E ele foi ressuscitado. Eu conheci e eu fui num culto lá em Nova Odessa. Ele nunca leu a Bíblia na vida dele. A mulher dele, ele fala, olha para mim, vê se eu sou bonito. Ele fala. Ele falou, eu sei que eu não sou. E você não pode mentir. Mas Deus me disse que me daria uma mulher bonita. Pergunta para a pastora, que a mulher dele é o quê? É uma modelo. Ela deixou de ser modelo para casar com ele. Deus cumpre as suas promessas, tá? Então, ela lê a Bíblia para ele e ele grava na cabeça e prega para a igreja. Olha só, ela lê as escrituras para ele, ele não tem vista, ele não vê, ele grava na cabeça e prega. Ele é pastor da igreja. Aí eu fico pensando, um homem como esse, igreja, pensa no que eu vou falar aqui, que não tem a vista, que nunca leu a Bíblia, ele prega, ele atende o chamado de Deus, ele vai lá e prega. A mulher lê, ele grava e ministra. Não tem muitos membros, mas ele tem os seus membros. Ele está lá ministrando a palavra. As pessoas estão ouvindo a palavra. Ele prega a verdade. Então você vê que é uma pessoa que faz aquilo que muita gente tem o poder de fazer e não faz. Entende? Agora, como fica isso no dia do juízo? Comparações que vão ser feitas. Olha, por que você não fez a minha vontade? Isso tanto para mim como para vocês todos que estão aí. Estava conversando com o Vaso lá fora sobre esses assuntos. Estava na palavra. Vou falar tudo. Em nome de Jesus. Agora, por que você não fez?
Pensa, coloque o pastor Jarbas do seu lado, no dia do julgamento. O próximo é ele ali, viu? Não, coloque ele primeiro. Chegando lá, olha, você não tinha vista, e você olha, entra para o gozo do teu Senhor. Aí você já estava tremendo. Aí, vem você, não vai ser assim, eu sei que não vai ser assim, tá? Vem você. Por que você não fez? Depois de você ver o pastor lá, sem olho, tá? Todo furado de bala, que ele mostrou, cabeça, tiro na cabeça, e lá, vamos começar o culto, pregando a palavra. Aí você é o próximo. Por que você não fez? Então, haverá comparações no final dos tempos. Comparações. Porque Deus, olha, Deus é poderoso para fazer na vida de cada um de vocês. Tudo que você tem que fazer é se colocar na posição, e o impossível, o milagre, quem vai fazer é Deus. É Ele que vai fazer. Não é você. Se fosse você tinha total razão. Fica quietinho no teu canto. Mas o milagre quem faz é Ele. Amém, igreja? Daniel. Eu olho para Daniel e eu vejo Daniel orando 3 vezes por dia. Ele tomava conta de 40 províncias, que é 40 cidades, tá? De 120 ele toma conta de 40. Orava 3 vezes por dia, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha carro motorizado. 3 vezes ele orava. E hoje a igreja, para orar 1 vez por dia, se eu tivesse aquele dicionário de desculpa. Agora, 3 vezes por dia, quem não tinha a tecnologia para administrar aquelas cidades, 3 vezes por dia. Aí eu fico pensando assim: haverá comparações, países pobres. Você olha na televisão, quem procura saber como é a obra missionária, você vê como que as pessoas estão lá fazendo a obra, e nós temos tudo, igreja, para fazer para Deus bonito, para entregar bonito para Deus, uma adoração, um culto, vir fervoroso na casa de Deus. Não vamos deixar, não vamos perder isso não. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Ele merece. Ele te deu condições, Ele te deu trabalho, Ele te deu casa, Ele te deu saúde. Honre a Deus com isso. Honre a Deus com isso. Glória a Deus, aleluia. A gente pensa assim, quando falo de vergonha, a vergonha não é somente se sentir humilhado por algum assunto assim, mas a vergonha também, ela diz respeito à salvação. Você sabia disso? Daniel 12:3 diz que muitos vão ressuscitar naquele dia para louvor eterno, vão ser salvos, mas muitos vão ressuscitar do pó para vergonha e horror eterno. Então, repare que dentro dessa comparação que eu faço, eu penso assim, capítulo de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 adiante, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será, mas quem não crê será. Pode alguém ser salvo sem ser batizado nas águas? Um exemplo disso. Quem? O ladrão da cruz. Por quê? Porque ele podia. Não, ele não podia. Mas ele queria. Se pudesse descer naquela hora e ser batizado, ele desceria. Mas ele não podia fazer isso. Pode, por exemplo, tem prisões que você não pode. Não tem como batizar uma pessoa. As pessoas que se convertem lá dentro, eles, para poder falar que vai batizar, eles batizam debaixo do chuveiro. E essas pessoas são salvas. Mas e quando a pessoa tem condições de ser batizada e não é batizada? Não, mas espera aí, que daí eu vou ter que pegar ministério, aí eu sei que as coisas vão mudar. Eu pergunto a você, se morrer dessa forma, para onde é que vai a igreja? Então haverá comparações. Espera aí, por que você não desceu as águas? Eu não desci porque eu estava grudado naquela cruz lá, não tinha como descer. Então tudo bem. Por que você não desceu? Haverá comparações.
a condição que você se encontra, isso vai ser colocado lado a lado. Por quê? Porque Deus ele deu condições para nós de fazer certas coisas. E se nós não fazemos, mas podemos fazer, isso aí vai pesar no dia do juízo para nós. Por quê? Porque o Senhor abriu as portas para acontecer, deu todas as condições para isso acontecer, mas a pessoa não faz. Ela não faz. E vai deixando passar. E vai deixando passar. Mateus 10, 28 diz assim, que nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas antes aquele que tem o poder de mandar a alma e o corpo para o inferno. Sabe por que a vergonha eterna? Eu acredito, porque a pessoa quando ela vai para o inferno, ela vai com esse corpo decadente, aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas a pessoa quando ela vai para a glória, se ela não tiver perna lá, ela vai ter perna. Se ela não tiver olho lá, ela vai ter olho. Se ela tiver problema de saúde lá, ela vai chegar curada. Todos os defeitos do corpo, todas as enfermidades, tudo aquilo que hoje aflige a vida da humanidade por causa do pecado que entrou no mundo, quando ela entrar na glória, ela vai receber um corpo perfeito, um corpo glorificado, que vem da parte de Deus. Agora, você já imaginou? Não há detalhes sobre isso na Bíblia. Você já pensou? Uma pessoa assim com uma enfermidade, com uma lepra, ela ainda perde a salvação e vai para lá com isso, vai sofrer no inferno ainda com isso. Isso é vergonha e horror eterno, tá? Mas Tiago 4,7 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? Peca. Uma vez que eu sei e eu não faço, eu peco. Então eu preciso pregar, porque os pecados da ignorância, ora, o apóstolo Paulo chegou a dizer, olha, Deus não levou os pecados da ignorância, mas agora, falou isso para os atenienses. Uma vez que você sabe, você está comprometido com a verdade de Deus. Hoje, as pessoas estão perdendo a vergonha. A palavra vergonha, ela está sendo assim, vou explicar para você. As pessoas estão perdendo a vergonha naquilo que não deveria perder, estão se envergonhando naquilo que não deveriam se envergonhar. Exemplo que eu vou dar: as mulheres da atualidade, do tempo de hoje, as 10 senhoras do tempo da atualidade estão perdendo a vergonha, estão usando roupas que não deveriam usar, tá? Meninas que devem se vestir como devem se vestir, que já não tem vergonha de se vestir como não se deve vestir. E senhoras têm coragem de postar fotos em Facebook, andar pelas ruas e entrar dentro de academias, por exemplo, e com roupas sensuais, tá? Mas, por exemplo, está na igreja, tá? Mas conversão não é uma mudança de pensamento, igreja? Sim ou não? Eu tenho que entender que uma vez que eu pronuncio, que eu prego, Mateus 24,14, esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, por testemunho então virá o fim. Existe a pregação para conscientizar, não é somente para salvar. Agora, a conversão é mudança de pensamento, é quando você toma um novo sentido na tua vida, mas muitas vezes a pessoa está convencida da palavra de Deus, e isso é diferente. Eu saber que a igreja evangélica prega a verdade, algumas pregam, não são todas. Então eu vou falar assim, olha, eu sei que a igreja evangélica é o mais próximo do que Deus quer que se faça, porque não há igreja perfeita. Então eu passo a seguir pela lógica, porque o pastor mostrou que eu não posso ter imagem da escultura, porque mostrou isso e aquilo, então eu estou convencido. Mas ser convencido é uma coisa, ser convertido é outra. Por quê? Vamos lá. Vou dar exemplos aqui. Homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. A maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de ser, a forma de um cristão falar, sim, os carrapichos que vêm da vida
de lá do mundão. Os carrapichos, sabe os carrapichos? Isso aí tem que, ser tirado. Sempre fica alguma rebarba, tem que ser tirado. Acaba ficando alguma coisinha de lá, sabe? Desde fala, a vestimenta, a costume, que tem que ser tirado. E muitas vezes a pessoa tem vergonha de se portar e se vestir como cristão. Vou dar exemplos aqui. Eu vou para a igreja com a vestimenta cristã. Exemplos que eu vou dar. Quando eu vou lá para fora, como é que eu vou à igreja? Vou dar o exemplo da gíria, vai. Gíria. A pessoa vem para a igreja, mas ela mantém ainda a mesma fala do mundo. Ela não fala como um cristão deve falar, principalmente no meio da sua família. Ora, um homem, por exemplo, às vezes ele tem vergonha de se vestir como um servo de Deus deve se vestir, e ir, por exemplo, a uma reunião de família. Uma reunião de família, eu estou lá na reunião de família, eu tenho vergonha de usar uma roupa que um cristão deve usar, e ali não, vou com uma camisetinha regata, porque todo mundo vai usar isso, né? Então vai ficar estranho, eu vou me sentir envergonhado. Às vezes uma mulher, por exemplo, ela vem com uma vestimenta cristã na igreja, mas no meio da irmandade, vai me chamar de tapada. Se eu for no meio das minhas irmãs, dos meus irmãos, vão me chamar de Zé Povinho, de cafona. Não, então eu tenho que usar uma calça mostrando os meus glúteos, sabe? Bem apertado, como essas calças que as adolescentes na atualidade usam, que você não sabe como ela entra dentro daquela calça, como ela sai de lá de dentro. Então eu estou ali dentro, no meio da minha irmandade, não, ali, como que eu vou? Eu vou como um cristão. Se eu vou numa praia, por exemplo, eu uso bermuda lá na praia e eu uso uma camiseta. Foi assim que eu curti as férias com as minhas crianças. As minhas crianças foram bem vestidas, a minha esposa foi bem vestida, nós curtimos, aproveitamos, nada nos atrapalhou. Mas existe alguns que não, ali vai estar meus parentes, tem que colocar um biquininho, né? Porque já pensou? O que a minha irmã vai falar? O que o povo vai falar de mim? Vai falar que eu sou o quê? Que eu virei uma jeca da vida, um Zé Povinho. Então, eu tenho vergonha de vestir uma roupa decente e não tenho vergonha de vestir uma roupa indecente. Ou seja, o povo perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha, tá? É triste falar essas coisas, mas são coisas sérias. Nós temos que ser como Ló. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,7 que Ló afligia a sua alma pelaquilo que ele via em Sodoma e pelo que ele ouvia. O cristão que é convertido, ele não tem vergonha do que o povo pensa de você. O que importa para o cristão é o que Deus pensa de você. Ainda que todo mundo olhe para você com um olho meio torto, de lado, por causa da tua postura, por causa da tua forma de falar, por causa da tua conduta, então olha meio torto de lado. Você está com vergonha disso? Agora, a palavra do Senhor diz em Hebreus 11, e essa eu quero que você abra comigo, 16. Hebreus 11, 16, vamos lá, juntos. Diz assim, mas agora desejam uma melhor, isto é, uma cidade melhor, a celestial, tá? Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou cidade. Veja, você já imaginou Deus, que orgulho daquele ali. É igual a Jó, capítulo 1, versículo 8. O diabo prestou atenção, observasse meu servo Jó, como é temente, que se desvia do mal. Sabe, agora você já imaginou que há pessoas que envergonham o nome de Deus? Porque são pessoas que compram, não pagam, falam besteira por aí, dão mau testemunho. As pessoas ficam acusando como aquela semente que cai, sabe, na superfície, e vem as aves, que são os demônios, se alimentam dessa semente. O diabo se alimenta de uma conversão superficial, de algo que não tem de fato uma conversão. O diabo se alimenta disso, ele usa essas coisas. Então isso aí é algo que envergonha. Por isso que nós tomamos o
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que ai daquele, Deus não vai ter por inocente aquele que tomar o santo nome do Senhor em vão. A partir do momento em que nós passamos a seguir a palavra de Deus, nos tornamos cristãos. Olha, o importante para nós não é o que o homem pensa, não é nem o que o meu pai pensa, nem o que minha mãe pensa. Olha, é o que Deus pensa de mim. Ainda que os meus primos me abandonem, que os amigos da empresa me abandonem, me chamem de Zé Povinho, de cafona, de tapado, de tapada, para mim o importante é que Deus olhe, viu, observasses o meu servo tal, observasses a minha serva tal, como é temente, como se desvia do mal. É isso que nós devemos nos preocupar, de um Deus que olhe para nós. Não me envergonhe de ser chamado seu Deus. Isso sim é o que deve ser temido no nosso coração. Não precisamos ser parecidos com o mundo para ser elegante. Um homem precisa estar seguindo as modas do mundo, estar com aquela roupinha apertadinha, mostrando os músculos, para ser elegante. Ele pode ser elegante, bonito, muito bem vestido, tá? Uma mulher não precisa estar mostrando decote de peito, costa, barriguinha de fora. Não precisa estar usando, por exemplo, vou usar aqui um exemplo de maquiagem. Não precisa ser nada como o mundo usa, sabe? Toda arrumação que tanto um homem e uma mulher pode ter, não precisa ser parecido com as coisas do mundo para ser elegante. Você pode ser elegante, ser o povo de Deus, vestido como o povo de Deus, diferenciado. E se alguém te chamar de Zé Povinho, que chame. Porque é melhor você subir quadradinho da Silva do que descer redondo, tá? Sobe quadrado, vai para a glória, do que descer redondo para o inferno. Então, o povo de Deus é diferenciado, é um povo santo, separado, é um povo que não se envergonha da palavra de Deus. Quem somos nós para se envergonhar de levar a Bíblia, para se envergonhar dos amigos eu entrando na igreja, ou de eu falar a paz do Senhor por mão, ou de falar que ele ali é meu pastor, ou minha pastora? Quem somos nós que nos sentimos envergonhados? Ai daquele que se envergonhar de Deus, de Jesus, o Filho do Homem vai envergonhar também diante de Deus e dos anjos de Deus. Eu não me envergonho, falo com Paulo, não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 6. Não se envergonhe de quem você é. Seja de fato, olha, tenha orgulho de ser o que você é. Sabe, como aquele que pega na mão do pai, que não tem vergonha de segurar na mão do pai, porque está ficando um rapazinho. Seja dependente de Deus. Não tenha vergonha das coisas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você sabia que a vergonha é algo tão sério, que no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24:1, diz que era um dos motivos que poderia dar carta de divórcio para uma mulher. Se encontrasse ela numa postura que trouxesse alguma coisa de vergonha, poderia colocar isso numa carta de repúdio e então repudiar a mulher. Cristo, quando vinha buscar a sua noiva, a noiva adornada de Apocalipse, quando João vê ataviada, santa, como esposa para o seu marido, ele vai vir buscar um povo preparado, um povo separado para ele. Amém, igreja?